Pleno emprego. Todos estão trabalhando e felizes. Pode parecer um conceito muito legal, mas na verdade não é bem assim. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, sobre o mercado de trabalho americano, uma das variáveis econômicas mais importantes para o cenário atual. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, inscreva-se no canal e fique ligado que toda semana nós temos conteúdos novos por aqui. Vamos ao nosso vídeo. Juntamente com a inflação, obviamente, o mercado de trabalho americano é uma das variáveis mais citadas pelo Fed, que é o Banco Central Americano, a autoridade monetária do país, sendo, portanto, uma das variáveis mais importantes na condução da política monetária. Ou seja, a gente precisa acompanhar o mercado de trabalho para a gente saber se o Fed vai continuar subindo a taxa de juros ou se ele vai começar a reduzir a taxa de juros. Além disso, o Banco Central americano ele tem um mandato duplo. Se por um lado ele precisa ser o guardião da moeda e manter o poder de compra da moeda, por outro lado ele também tem a missão de manter o pleno emprego na economia americana. Então ele precisa sempre conseguir pesar esses dois pontos, conseguir manter uma inflação controlada e uma economia com, se não pleno emprego, pelo menos próximo disso. A taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos ela está muito baixa, próxima de 3,7%. E se a gente olhar uma outra métrica, que é a razão entre o número de desempregados e o número de vagas em aberto, essa razão está muito alta. Isso sugere que nós temos um mercado de trabalho nos Estados Unidos muito forte e muito apertado. Tanto é verdade que se você não mora nos Estados Unidos, mas você acompanha notícias de lá, quase todas as ruas, os principais estabelecimentos vão ter uma plaquinha dizendo "We are hiring", que eles estão precisando contratar novos funcionários. E antes de trazer alguns dados que, na verdade, mostram que nós já temos sinais de fragilidade no mercado de trabalho americano, a gente precisa entender que o mercado de trabalho enfrenta um problema estrutural, um desafio estrutural, um desafio de longo prazo que será difícil de resolver e que de alguma forma o Brasil também enfrenta algo parecido, só que numa intensidade diferente. O que nós vimos nos Estados Unidos nos últimos 2 a 3 anos especialmente foi um movimento de antecipação da aposentadoria. E a gente teve dois grandes motivos para as pessoas se aposentarem antes do prazo. Primeiro grande motivo é que faz quase 10 anos que a gente vive um bull market no mercado de ações, então as ações subiram muito e você precisa lembrar que nos Estados Unidos existe uma carteira padrão dos americanos, uma carteira típica que ela é dividida entre 60% ações e 40% bonds. Essa carteira ela foi extremamente mal em 2022, teve um retorno anualizado próximo de menos 20%, mas até 2021 ela ia muito bem, porque as ações estavam fazendo all-time high, tanto o S&P 500 quanto a Nasdaq, enquanto que os bonds também subiu. Então, em geral, a gente pode entender que a riqueza dos americanos, o estoque de riqueza deles, o seu patrimônio, estava ali próximo das máximas históricas. E a gente sabe que os nossos hábitos de consumo, eles são resultados, são derivados do tanto que a gente tem investido. Então, se você vê que a sua carteira está muito pujante, que ela só sobe, você se sente mais confortável para antecipar a sua aposentadoria, para trocar de carro, para fazer uma viagem. E a gente teve uma segunda variável que foi tão importante quanto, que foi a chegada da pandemia. Com a chegada da pandemia, a gente teve uma migração muito grande de trabalhadores que estavam em centros urbanos, lugares muito mais caros, com custo de vida muito mais elevado, e foram para o interior dos Estados Unidos, com um custo de vida muito menor e muito mais tranquilo. Isso favorece com que você consiga e possibilita com que você consiga viver um pouco menos, você pode antecipar a sua aposentadoria e também muita gente teve problemas de saúde a ponto de precisar parar de trabalhar e ficar fora da força de trabalho. É difícil a gente saber exatamente quantas pessoas deixaram de trabalhar ou se aposentaram antecipadamente por causa do Covid, mas esse estudo que eu trago para a gente estima-se que entre 1,8 milhões e 4,1 milhões de americanos estão fora da força de trabalho por causa do Covid. Então, esse é um dos efeitos de segunda ordem do Covid, são aqueles efeitos, aquelas consequências que só no longo prazo, só olhando em retrospectiva, a gente vai conseguir saber o que realmente aconteceu e quais foram as suas consequências. Antes de continuar, eu quero deixar uma curiosidade aqui para vocês, uma curiosidade pelo menos boa em tantas
notícias ruins, principalmente por causa do Covid. Foi também nessa época, desde 2020, que a gente teve um aumento expressivo no número de homens e mulheres com deficiência que entraram no mercado de trabalho americano, principalmente por causa do advento do home office e a possibilidade de se trabalhar remoto. Então, por um lado, muita gente saiu da força de trabalho, o que é negativo, não que isso console, mas é uma curiosidade interessante. Muitos deficientes puderam entrar no mercado de trabalho, a gente teve um aumento muito expressivo. E vamos entender então o desafio que os Estados Unidos vivem agora. Nesse gráfico você vai ter o número de desempregados em azul e em vermelho o número de vagas em aberto. Num cenário normal, o número de desempregados vai ser sempre maior, porque é normal que haja certo nível de desemprego numa economia. Pode ser que alguém esteja mudando de emprego e aí fica um tempo off. Pode ser que alguém precisou mudar de cidade, vai precisar se realocar no mercado de trabalho. Então, existe uma taxa de desemprego natural que é normal e que é até saudável para que a gente não tenha inflação numa economia. E por mais que o Covid tenha trazido alguns problemas, se você observar bem nesse gráfico, foi a partir de janeiro de 2018 que essas curvas começaram a se cruzar e o número de vagas em aberto superou o número de desempregados. Então, a verdade é que a escassez de mão de obra não é algo que começou depois da pandemia, mas começou antes. Tanto é que quem tem uma memória um pouco mais afiada vai se lembrar que em 2018 e 2019 havia muitas matérias, até nas mídias financeiras dos Estados Unidos, falando sobre essa escassez de mão de obra. Então, o Covid ele não foi a causa dessa escassez que gera esse mercado de trabalho apertado, mas o grande problema dos Estados Unidos, que é um problema que os principais países desenvolvidos enfrentam, que o Brasil começa a enfrentar também, é um problema demográfico. Então, a escassez de mão de obra que a gente vê na economia americana hoje, ela não é temporária, ela é estrutural e ela é um problema demográfico. E por mais que realmente pareça que o mercado de trabalho americano está muito forte, eu quero fazer um contraponto aqui. Os números de novos trabalhos sendo adicionados todos os meses que você enxerga, que você visualiza nas principais manchetes financeiras, são números de uma pesquisa do Bureau Labor of Statistics chamada de Establishment. Então, tem uma metodologia específica, só que existe uma outra pesquisa do mercado de trabalho americano, uma pesquisa que demora um pouco mais para sair, mas que conversa com mais pessoas, que conversa direto com as famílias e não só com as empresas e com o governo, que é a pesquisa de Household. E aqui a gente tem a primeira coisa que chama a atenção. A gente está vendo uma divergência gritante entre essas duas pesquisas que, pelo menos em teoria, deveriam mostrar números parecidos. Então já faz quase um ano que a pesquisa de Establishment mostra que todos os meses a gente tem uma quantidade grande de novos trabalhos sendo adicionados, próximos de 200 a 300 mil, enquanto que a pesquisa de Household mostra que já faz quase um ano que a gente não tem adição de novos trabalhos. Essa diferença, ela superou 1 milhão de postos de trabalho. Então, é algo que chama a atenção, até porque essa pesquisa tradicional de Establishment, ela já tem um histórico de, se não manipulado, que seria uma palavra forte, ter alguma suavização ali, principalmente em períodos eleitorais, como a gente viu já em outras corridas eleitorais. Além disso, a taxa de desemprego nos Estados Unidos é uma taxa atrasada, é um indicador econômico atrasado, assim como a inflação é um indicador econômico atrasado. Para a gente poder tomar uma decisão para os nossos investimentos, para a gente poder tomar uma decisão para o nosso negócio, para a nossa empresa, a gente precisa sempre olhar para os indicadores econômicos antecedentes, aqueles que tendem a antecipar o ritmo da economia. E aqui eu vou deixar uma super dica para você, porque o indicador econômico antecedente do mercado de trabalho é o número de seguro-desemprego, ou o número de pedidos de auxílio de seguro-desemprego nos Estados Unidos. E esse indicador ele tende a antecipar as recessões, tende a antecipar quando a taxa de desemprego vai subir. E nesse momento, esse indicador, por mais que ainda historicamente esteja dentro de algo aceitável, ele começou a subir nos últimos meses, chegou no maior patamar desde fevereiro de 2022 e já começa a mostrar sinais de fragilidades. E se não bastasse tudo isso, o Distrito do Fed de Filadélfia emitiu um comunicado, lógico, né, que não tão rápido quanto os dados do Bureau Labor of Statistics, mostrando que, na verdade, não houve a adição de 1,4 milhões de novos trabalhos, como a pesquisa de Establishment estava nos trazendo.
Então a gente tem dados conflitantes do mercado de trabalho americano. A gente já tem sinais de fraqueza na economia americana, seja por causa da queda do preço dos imóveis, seja por outros indicadores como o PMI, indicadores de alta frequência, e além disso a gente tem essas divergências que mostram que, na verdade, o mercado de trabalho americano não está tão forte quanto parece. Então a grande lição aqui é entendermos que o mercado de trabalho americano ele passa por um aperto estrutural por causa dos dados demográficos, algo que o Brasil vai começar a ver, algo que outros países da Europa já viram também. Só que, pensando nos próximos 12 meses, é muito provável que a taxa de desemprego suba nos Estados Unidos. E uma vez que você tem trabalhadores desempregados, eles precisam começar a usar as suas economias, as suas poupanças para pagar suas contas, para viver, eles diminuem o risco da sua carteira. E tudo isso impacta no retorno das classes de ativos. Se esse tipo de conteúdo mais técnico, específico, que você dificilmente vai achar por aí em língua portuguesa, te agrada, é algo que você quer saber mais, deixa aqui nos comentários para a gente continuar toda semana trazendo esses conteúdos para você e até a próxima.